E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: o homem imortal. Querido ouvinte, sempre foi um desejo do homem vencer a morte, ter vida para sempre. A ciência busca isso com muita intensidade. Existe um provérbio popular que diz assim, que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Na realidade do pensamento humano, a morte é o fim de tudo. É o final. Morreu, acabou. Mas à luz da palavra de Deus, algo interessante eu tenho para dizer para você. À luz da palavra de Deus, eu posso afirmar para você, eu posso dizer para você, ouvinte, que através da palavra de Deus, a própria morte venceu a morte. Foi a morte de Jesus na cruz que venceu a morte. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Lá em Hebreus 2,14, a Bíblia diz que pela sua morte, Jesus destruiu a morte. E aquele que tinha o domínio da morte, trazendo medo ao coração do homem, que é o inimigo de nossas almas. Jesus venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E nessa manhã eu quero compartilhar com você 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tornou ineficaz a morte, Ele destruiu a morte e trouxe luz à vinda e à imortalidade por meio do Evangelho. Essa é a revelação da nova aliança, do Novo Testamento, a manifestação do Cristo, o Verbo que se fez carne, e Cristo se manifestou em carne para destruir poderosamente as obras de Satanás. Ele anulou a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte com a sua morte, a morte que traz a imortalidade, aquilo que a ciência não consegue, aquilo que o homem sonhou durante toda a vida. Porque nascer, crescer, viver, morrer, a morte entristece, traz medo. Mas Jesus venceu a morte. Isso é a Páscoa, passagem da morte para a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida eterna. Jesus diz isso muito claro na sua palavra. Disse lá para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não será amanhã. Hoje mesmo. Aquele homem morreu e foi ao paraíso de Deus. A vida eterna. A imortalidade. Essa é a manifestação da graça do Cristo, aniquilando a morte, destruindo a morte e trazendo luz à vida. Porque a vida sem Deus já é uma morte. Tanto é que Jesus diz assim: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Quem não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Mas quem aceita Jesus como Senhor e Salvador passa pelo processo do novo nascimento, nova vida, nova criatura, vida abundante, vida abençoada, vida eterna. Se torna um homem imortal, vida para sempre. Aquele que ouve a minha palavra, disse o Senhor Jesus, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, vida eterna, vida abundante. Posso provar isso para você, a vida após a morte, através da própria Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que deram.
e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mortos em Cristo, desde sempre até hoje, pela perseguição, pela opressão maligna, eles estão em um determinado lugar, no altar de Deus, em clamor e súplica, com grande voz, eles estão vivos. Por isso Jesus falava assim: Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão está vivo. O paraíso é o seio de Abraão. Meu irmão, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. E nessa semana que se fala tanto de morte e ressurreição de Jesus, da Páscoa, essa é a verdade. Páscoa é passagem. Passamos da morte para a vida. Essa vida natural, ela termina. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas a gente será levado ao paraíso. Nós vamos ver Jesus face a face. Tem aquele abraço que é tão especial, né? De uma esposa, de um amigo, de uma mãe, de um pai. Mas imagine você, o abraço do Senhor Jesus. Naquele dia, depois da morte, aqueles que são salvos em Cristo vão entrar no paraíso de Deus. Serão abraçados por Jesus. E Jesus vai dizer: filho, filha, entra aqui no gozo do Senhor. Pare e pense. Jesus, o bom pastor, ele tem pastos verdejantes que vão além da vida abençoada aqui na terra. Deus quer te abençoar aqui nessa terra, sim, mas a bênção maior é a vida eterna, é a vitória sobre a morte. Eu e você somos imortais. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E o Espírito Santo, através dessa pequena mensagem, fale poderosamente ao seu coração sobre a vitória sobre a morte, em o nome de Jesus. A morte de Jesus venceu a morte. Vida eterna, vida abundante, sempre com Jesus.